Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Bem é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemo-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recurso menos desejável. Lembremo-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento, nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Emmanuel. Bom, mais um dia do projeto O Evangelho por Emmanuel. Hoje a gente vai fazer comentários sobre o capítulo 100 do livro Pão Nosso. Rendamos graças. E Emmanuel escreveu esse texto a partir do versículo 18 do capítulo 5 da carta de Paulo aos Tessalonicenses. O versículo é só o seguinte: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. A gente já começa a observar algumas coisas, né? Em tudo, em todas as situações, naquelas que eu gosto, naquelas que eu não gosto, naquelas que eu compreendo, naquelas que eu não compreendo, porque eu preciso entender que em tudo existe a lei divina e a misericórdia divina. E essa lei e essa misericórdia nunca atuam para me prejudicar. Elas sempre atuam para me beneficiar. Pode até não me beneficiar nesse exato momento, mas essa lei, ela trata do benefício espiritual, ela trata do crescimento espiritual. Ela não existe a lei para favorecer a minha vontade, aí seria favorecimento. E na lei divina não há favorecimento e nem privilégio. Ela é igual para todos, e todos têm uma relação pessoal com essa lei divina. O que eu acho bonito é essa relação pessoal que cada um tem com a relação divina. Essa relação pessoal é o que me cabe. É a minha história de espírito. É aquilo que está dito, está estabelecido pela lei para a minha vida. Aquilo que eu vou vivendo, aquilo que eu vou fazendo, aquilo que me cabe. O Emmanuel diz: cada espírito retorna à Terra com a aflição que lhe diz respeito. Essa aflição, de maneira simbólica, eu volto à Terra, cada um volta à Terra, reencarna com aquilo que lhe diz respeito. O que é que lhe diz respeito? A sua história de vida, a sua história de espírito. Então é essa história de vida, essa história do espírito, que é uma história milenar, é a relação de cada um com a lei divina. Aí Paulo diz: em tudo dai graças, porque
esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Quer dizer, essa é a vontade de Deus, essa é a lei divina, isso é o que me diz respeito. Então não é a vontade de alguém como quantas vezes a gente pensava, né? A gente chegava a pensar que, quando eu era criança, a gente chegava a pensar que Deus não podia ser bom, porque ele tinha uma vontade de... Né, tudo que acontecia de ruim, alguém chegava e falava, não, foi porque Deus quis assim. Então Deus queria maldade, Deus queria castigo, era falta de compreensão, né? Aquilo é o que lhe diz respeito, aquilo é o que me diz respeito. Então quando alguém disser para mim, tudo bem, foi Deus que quis assim, não, é possível entender isso de outra maneira. Tudo bem, essa é a sua relação com a lei divina, né? E a sua relação com a lei divina é assim, né? É uma relação de aprendizado, é uma relação de misericórdia, é uma relação de perdão. Então a gente compreende diferente porque a gente despersonaliza, não entende mais a vontade de Deus, a vontade de uma pessoa. Por isso que ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco, né? Será que Deus tem uma vontade diferente para cada um? Não. A mesma vontade, a mesma bondade infinita, a mesma misericórdia infinita. O que diferencia é a nossa relação com essa lei. Por isso é que ela fica diferente de um para o outro, porque ela está em estágios diferentes, em patamares diferentes, em histórias diferentes. Porque cada um vai usando o seu livre-arbítrio, o seu processo de evolução de maneira diferente. E por isso a sua relação com a lei divina fica diferente de uns para os outros. Por isso o compreender, o não julgar, porque cada um está no momento. Às vezes você cometeu um erro que eu não cometo mais, mas eu cometo um que você não comete mais. Se a gente entrar nesse julgamento, né, tem coisas que são fáceis para mim, porque eu já superei, tem coisas que são fáceis para você, porque você já superou, mas tem coisas que você já superou que está longe de eu superar. Isso para mim é muito difícil, é essa minha relação. E isso traz consequências nesse grande processo de aperfeiçoamento. Aí o Emmanuel trouxe no texto uma série de coisas, de palavras, que em princípio não seriam boas. Quando ele fala de pedra, de espinho, de fel, de fogo, de lixo, temporal, sofrimento, enfermidade, sacrifício, essas palavras soam para a gente como uma coisa ruim. Como é que eu vou agradecer a pedrada que eu levei, o espinho que me feriu, o fel que eu experimentei, o fogo que me queimou, o lixo que é a sobra, que é o que não prestou para nada, o sacrifício, né, o sofrimento, a enfermidade? É difícil agradecer a tudo isso. Aí Emmanuel coloca alguma visão diferente de cada uma dessas coisas, para mostrar que a gente pode enxergar a vida de maneira diferente, né? Aí sim faz sentido dar graças. Eu não posso dar graça para uma coisa que eu estou achando que é injusta para mim. Eu vou conseguir dar graça realmente quando eu compreender que aquilo não é injusto. Então é necessário uma compreensão. Ele diz, olha, a pedra segura. Ela não só bate, machuca, a pedra segura. É a estrutura do alicerce, a casa na pedra, né? O espinho previne. O espinho não só espeta, alfineta, machuca, ele previne, ele protege, né? O fel remedeia. O fel pode ser um remédio, não pode ser só uma coisa amarga que faz mal. O fogo refunde, né? Olha a cerâmica, olha o ferro moldado no fogo, olha a cerâmica também feita no fogo, o vidro também moldado no fogo, olha quanta coisa a partir do fogo, né? E o fogo queima, então o fogo não... Como é que eu vou agradecer o fogo que me queimou? Se eu começar a compreender que esse fogo me refundiu, que esse fogo quase que me desmanchou e vai me moldando de maneira diferente, né? Essa forja, né? O lixo fertiliza, né? O lixo vira adubo, o temporal purifica, o temporal não só destrói, o sofrimento redime. Olha a maneira diferente de olhar as coisas. A enfermidade adverte, né? Eu abusei de determinada coisa, adoeci, e a enfermidade me advertiu, olha, se você continuar assim, vai dar mais problema ainda. Então essa enfermidade me educou.
a consumir determinada coisa de maneira mais moderada, a deixar de consumir determinada coisa, né? Aquilo que a enfermidade me trouxe foi uma lição, um aprendizado, não foi um castigo. Então ele colocou um monte dessas coisas e trouxe uma visão positiva dessas coisas que em princípio não seriam tão boas. E olha a frase que ele disse depois que ele fala dessas coisas todas. E ele encerra com a morte, né? A morte renova. Então, olha só, a síntese, ele encerrou o parágrafo dizendo que a morte não é o fim. A morte é começar de novo, que a morte renova. Então eu posso pensar diferente sobre tudo. Aí ele diz, aprendamos assim a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Aprendamos assim como? Aprendamos a ver nessas coisas que a gente acha que não são boas, a louvar o dia pelas bênçãos que nos confere. Então eu posso compreender que a pedra é uma bênção, que o espinho é uma bênção, que o fel é uma bênção, que o fogo é uma bênção, que o lixo é uma bênção, que o sacrifício é uma bênção, que a morte é uma bênção, o sofrimento, a doença é uma bênção. Então aprendamos assim. Essa é uma maneira de aprender. Em tudo dai graças. Essa é a lição do texto, né? Eu peguei um outro texto do livro Fonte Viva que fala um pouco também a respeito disso. Regozijemo-nos sempre, né? Fonte Viva, capítulo 102. Olha o que Emmanuel diz. É necessário acordar o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem ódio, sem queixa, sem desânimo. Ele está falando do mesmo assunto, né? É necessário acordar o coração, mudar o sentimento. Eu tinha um sentimento completamente diferente da pedra, do espinho, do fel, do fogo, do lixo. Eu mudo o sentimento em relação a essas coisas. Aprendamos assim. Eu mudo o sentimento em relação às coisas da vida, né? Então eu acordo o coração rebelde, o coração ressentido, o coração amargurado, o coração que não estava compreendendo essas coisas, o coração que estava achando que estava sendo injustiçado, que era castigo divino. Eu dou uma revirada nisso, eu compreendo melhor tudo isso. Aí eu acordo o coração e vou atender com dignidade, dignamente, a parte que nos compete no drama evolutivo. Aquilo que eu tenho que fazer na minha relação com a lei divina. É aquilo que me compete. O que eu tenho que fazer? Às vezes eu tenho que passar pela pedra, pelo espinho, pelo fel, pelo fogo, pelo lixo. Aquilo é o que me compete naquele momento. Aquilo é o lugar que eu tinha que estar, aquilo é o momento que eu tinha que viver, é a circunstância que eu tinha que viver. Aquilo é o que me compete. Aí eu tenho que acordar o coração, viver o que me compete na minha relação com a lei divina, sem ódio, sem queixa, sem desânimo, dando graças. Em tudo dá graças. Isso é compreensão. Isso é compreender, né? E à medida em que a gente compreende, a gente para de se sentir injustiçado, coitadinho e etc. E começa a ver que essas coisas são benefícios. Quantas coisas aconteceram com a gente no passado que a gente jamais queria que acontecesse. Mas depois que aconteceu, lá na frente a gente fala, ainda bem que aconteceu aquilo, porque eu me modifiquei, eu me melhorei, aquilo foi tão bom para mim, e a gente não ia querer aquilo, né? Porque naquele momento a gente não compreendeu, e não deu conta de dar graças, pelo contrário, nós lamentamos, né? Aí ele diz, olha, a experiência é o que é, os nossos companheiros são o que são. A pedra é a pedra, o espinho é o espinho, o fel é o fel, o fogo é o fogo, o sofrimento é o sofrimento, a enfermidade é a enfermidade. E eu vou me encontrar com cada um deles, da maneira como tem que ser. A experiência é o que me diz respeito. A experiência de cada um é o que diz respeito a cada um. Por isso, a experiência é progressiva, porque cada um vai melhorando a sua experiência, melhorando a sua relação com a lei divina, né? E os nossos companheiros também são o que são. Aí a gente volta para o texto de hoje. No primeiro parágrafo, Emmanuel botou algumas coisas que em princípio seriam ruins, e ele colocou o lado bom dessas coisas, o lado da compreensão dessas coisas.
Agora ele faz um parágrafo de contradições. Ele bota a contradição para a gente compreender os opostos, para a gente ver que em qualquer situação, em tudo dá graças. Olha como ele fala: bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é a irmã da dor que aperfeiçoa. Olha, ele falou do calor e do frio, da alegria e da dor. São sentimentos opostos, mas ele não diz que um é bom, outro é ruim. Ele não diz que o calor é bom e o frio é ruim, ou que o frio é bom e o calor é ruim. Ele diz que bom é o calor, porque ele tem uma função específica que modifica. Ele não falou que o frio é ruim ou bom. Ele falou que o frio é bom porque conserva. Então ele encontrou em cada coisa a sua função. Esse é o papel da gente encontrar em cada coisa que acontece com a gente a função. E a função dessa coisa em relação a mim é a minha relação com a lei divina. É a forma como eu tenho que viver a lei divina. Nisso está a compreensão, né? Então o calor é bom porque modifica. Então no calor eu estava precisando modificar. E o frio eu estava precisando conservar. A alegria eu estava precisando me estimular. E a dor eu estava precisando me aperfeiçoar. Ele deu pequenos exemplos, né? Aí olha o conselho que ele dá. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. Ele está sugerindo para a gente pedir em prece inspiração, luz, esclarecimento, para que nossos olhos identifiquem a graça, para que a gente consiga enxergar a coisa boa na pedra, a coisa boa no espinho, a coisa boa no fel, a coisa boa no fogo, no lixo, no temporal, no sofrimento, na enfermidade, no frio, no calor, na alegria, na dor, para a gente poder enxergar em cada coisa a função dessa coisa na nossa vida. Né? Em vez de ficar invejando os outros, porque certamente ele está passando uma circunstância diferente da minha, mas ele está vivendo a relação dele com a lei divina, porque é uma relação individual. E aí ele diz, é a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculo, onde só existe favor divino. Então toda essa minha lamentação, reclamando da pedra, reclamando do fel, reclamando do espinho, reclamando da doença, do sofrimento, da chuva, do sol, do calor, do frio, do sacrifício, da morte, todas essas reclamações representam o que, segundo o texto aqui do Emmanuel? Cegueira íntima. Eu não estou enxergando o coração não está enxergando o que significa. Eu estou com um sentimento cego, com um sentimento errado, com um sentimento equivocado em relação a isso. Então é esse sentimento cego que não me faz enxergar a função verdadeira das coisas, que me faz tropeçar nesses obstáculos. Aí eu vou maldizer o espinho, vou maldizer o lixo, vou maldizer o fogo, vou maldizer o sofrimento, vou maldizer tudo. Porque nessa cegueira íntima eu não vou enxergar a função que cada uma dessas coisas tem na minha relação com a lei divina. Por isso, quando eu digo que seja feita a vossa vontade, eu estou aceitando, eu estou em paz na minha relação com a vida, na minha relação com as circunstâncias da vida, com as pessoas, com as coisas, com os fatos. É difícil encontrar alguém em paz com a sua relação com a vida. Porque a gente está sempre reclamando, querendo mais, querendo diferente, e ficar em paz. Essa é a paz do Cristo, né? Esse é aquele consentimento do coração, que é a resignação, que cabe muito bem aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, quando traz os dois consentimentos, né? O consentimento da razão, que é a obediência, e o consentimento do coração, que é a resignação. Eu preciso compreender, eu estou lendo um texto aqui que pode me fazer compreender uma série de coisas. E isso pode mudar a aceitação que eu tenho em relação a essas coisas. Aí eu vou ter a obediência da razão e a obediência do coração. Aí eu dou conta de dar graças. Porque aí eu não vou ter o coração revoltado, não vou ter o coração rebelde. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Aí quando eu tiver a compreensão da razão e a compreensão do coração, a resignação, eu vou compreender a minha relação com a vida, que é o que me cabe, que é o que me diz respeito, vou dar graças inclusive para isso, porque eu vou entender isso como uma misericórdia. Aí não vai ser mais aquela coisa que eu entendia como castigo, como injustiça, eu vou entender como misericórdia, que foi uma possibilidade de me educar, uma possibilidade de me reeducar, de me transformar para eu viver em paz. E aí o Emmanuel diz: não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Não se assuste, não nos assustemos com essas dificuldades e com esses imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Nem sempre a misericórdia surge como uma coisa gostosa. Muitas vezes a misericórdia é um ensinamento amargo como fel, é um ensinamento que machuca como um espinho, duro como a pedra, né, que queima como fogo, né, e por aí vai. Compreender isso é um primeiro momento. Depois experimentar isso, viver isso, é um outro momento que a gente também precisa de muito exercício para isso. Comumente essa misericórdia aparece na feição de recurso menos desejável. Aí a gente pode fazer aquela pergunta, né? Quando e como? Nós estamos falando em render graças. Quando? Quando eu vou render graças? De todas as maneiras, né? Quando eu compreender a minha relação com a lei divina e que eu estou no lugar certo, com as coisas certas, nas circunstâncias certas, e que toda essa relação é uma relação de misericórdia, é uma relação de educação, é uma oportunidade para eu superar deficiências, para eu me aperfeiçoar, ou para eu me redimir de alguns escândalos, ou simplesmente alguma prova que eu estou ultrapassando e demonstrando que aprendi, que superei aquela situação. Mas, de qualquer forma, essas situações que se apresentam para mim, que se apresentam na minha vida, são situações de misericórdia. E, por isso, qualquer que seja essa situação, se eu compreender profundamente como está sugerindo Emmanuel aqui, eu vou conseguir dar graças, porque eu vou ver que isso é a vontade de Deus para comigo. É a minha relação com a lei divina. É justa, porque não tem injustiça e nem benefício. E aí, finalizando o texto, o Emmanuel diz: por todas as experiências do caminho evolutivo, na santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor, rendamos graças. Por todas as experiências no caminho evolutivo. Tem experiências agradáveis, tem experiências desagradáveis, tem experiências mais fáceis, tem experiências mais difíceis. Ele não está dizendo para a gente dar graças só para aquelas que a gente gostou. Ai, graças a Deus deu isso. Nossa, infelizmente não deu aquilo. Acho que Deus não estava do meu lado naquele dia. Meu santo estava dormindo. A gente ouve muitas pessoas falarem, né? Naquela situação, meu santo, meu anjo da guarda estava dormindo e não viu isso acontecer. Muitas vezes ele era muito presente. Aquilo ele estava auxiliando a sua relação com a lei divina, a sua recomposição com a lei divina. E essa recomposição com a lei divina é o que traz a paz, é o que faz a gente crescer, é o que faz a gente se aproximar da comunhão com Deus. Então, em todas as experiências do caminho evolutivo, na procura santificante da vontade divina. Olha só, então a procura da vontade divina é santificante. O que é isso? Essa minha relação com a lei divina, isso que me cabe, é uma procura santificante. Quando eu encontro a função de cada coisa que acontece comigo, entendendo que isso não é um castigo, eu faço essa procura santificante, eu encontro a função dessa coisa na minha vida. Por que isso aconteceu comigo?
para que isso aconteceu comigo? O que trouxe de lição? O que está me ensinando? O que eu devo aprender com isso? Né? De que maneira eu vou experimentar isso? Como eu vou fazer para não fugir disso? O próprio Jesus disse isso quando, naquele momento, pouco antes da crucificação, que ele falou que estava angustiado e tal, e ele falou, mas o que vocês querem que eu faça? Que eu fale, Pai, me livra dessa hora, se foi para essa hora que eu vim. Eu sempre repito essa frase de Jesus, porque ela é muito significativa. Né? Então, todas as vezes que a gente encontrar num momento desse, o que a gente vai dizer? Pai, me livra dessa hora? Mas se foi para essa hora que a gente veio, essa é a vontade de Deus para convosco, como ele está dizendo aqui. Né? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco. Então, em tudo dai graças, porque esse é o seu reencontro com a lei divina. Né? E aí cabe aqueles conceitos de obediência e de resignação. Esse texto é muito bonito, muito interessante e faz a gente pensar. Né? Nós não somos esses aflitos resignados. Ninguém está falando aqui para que as pessoas não reajam, não lutem para superar as dificuldades. Toda dificuldade exige luta de superação e é necessário lutar e superar. O negócio é a rebeldia, a revolta, que impede muitas vezes de lutar. Né? Bom, era esse o texto, muito bom, e que cada um possa render graças de coração, com a verdadeira compreensão do que está fazendo. Até a próxima.